Este homem prestes a pular no rio recebeu uma ligação informando que o valor da sua fatura do último mês era $1.700. Isso o deixou ainda mais desanimado com a vida. Carros passavam de um lado para o outro na ponte, mas ninguém percebeu que mais uma engrenagem havia abandonado o sistema. Porém, o destino lhe pregou uma peça. Mesmo sem saber nadar, Kim sobreviveu ao pulo e foi levado pelas águas até uma pequena ilha deserta. Refletindo sobre o medo que sentiu enquanto lutava para não se afogar, ele desistiu da ideia de deixar este mundo pulando no rio. Olhando para os arranha-céus à distância, pensou que talvez pular de um prédio fosse uma escolha melhor. No entanto, ao tentar caminhar em direção às torres, percebeu que estava cercado por água por todos os lados. Só então Kim notou que estava preso em uma ilha no meio do rio. Havia uma ponte, mas os pilares eram tão lisos que ele não conseguiria escalá-los. Com o celular inutilizado pela água, ele escreveu socorro na areia da praia, mas ninguém apareceu para resgatá-lo até o cair da noite. No dia seguinte, ele foi acordado pelo som de uma buzina. Era um navio de cruzeiro turístico. Cheio de esperança, ele se arrumou para parecer menos desesperado e abriu os braços com um sorriso, gritando por ajuda. Infelizmente, um passageiro interpretou isso como um aceno amigável e acenou de volta. Percebendo o mal-entendido, Kim tentou mudar a expressão, mas o navio já tinha partido. Como não apareceu outro sinal de socorro, ele decidiu partir desse mundo de outra maneira. Mas no momento em que passou a corda no pescoço, uma dor de barriga o interrompeu. Havia passado tempo demais na água suja do rio e agora precisava se aliviar na vegetação. Foi lá que ele encontrou uma flor solitária e, ao mastigá-la, foi surpreendido pelo sabor doce que trouxe memórias da infância. Kim chorou se lembrando do passado, mas percebeu que o tempo não podia voltar. Após o choro, sua mente clareou. Já que estava preso na ilha e inevitavelmente morreria, ele não precisava ter pressa. Ele bebeu água suja do rio, já que não tinha mais medo da morte. Comeu cogumelos do chão sem se preocupar se eram venenosos. À noite, desenterrou um cartão de crédito estourado e pensou que, como ele não conseguia pagar mesmo, então não tinha valor. Depois tirou a calça e gesticulou obscenidades em direção à cidade distante, zombando da vida. No dia seguinte, Kim acordou com uma leveza que nunca havia sentido antes. O socorro que escreveu na areia foi alterado para olá. Durante sua busca por recursos na ilha, encontrou um barco encalhado e, finalmente, um homem que não podia comprar uma casa na cidade, agora tinha um lar para chamar de seu. No entanto, ele enjoou de comer cogumelos e queria comer carne. Ele usou sacos de estopa encontrados para fazer uma rede de pesca, mas por mais que tentasse, não conseguiu pegar nenhum peixe. Depois ele tentou usar um garfo para pescar, mas quando enfiou o garfo na água, a ferramenta ficou presa no fundo e acertou o próprio pé. Em seguida, Kim voltou sua atenção para os patos selvagens, mas ao se aproximar deles, foi intimidado pelos olhares ferozes das aves. Então ele decidiu criar uma armadilha para capturar um pombo, mas as aves eram espertas demais e não caíam em sua armadilha. Por fim, resolveu pegar ovos de pássaros. Ele tentou subir numa árvore, mas acabou rasgando a calça e escorregou, voltando para o chão. Kim percebeu que, por mais que tentasse, continuava sendo um fracassado. Parecia destinado a continuar comendo apenas cogumelos. Um dia, encontrou na praia uma garrafa de shampoo. Finalmente, ele poderia lavar o cabelo da maneira certa. Enquanto lavava o cabelo, ergueu o olhar e viu alguns peixes boiando. Então ele pensou que haviam sido envenenados pelo shampoo, mas não importava. O mais importante era que finalmente teria peixe assado para comer. Apesar de ter um leve gosto de sabão, ele comeu com grande satisfação. Sua sorte não parou por aí. No dia seguinte, ele encontrou um pombo que havia morrido por comer os ossos dos peixes envenenados. E novamente não importava o motivo. O importante era que agora ele tinha frango assado. Ele deu uma grande mordida e refletiu que a carne da ave era melhor que peixe. A vida na ilha era chata, mas esse tédio também trazia uma paz sem precedentes. Ao aceitar sua situação, ele começou a apreciar o canto dos pássaros e o aroma das flores. Às vezes, praticava atividades físicas como jogar golfe com pinhas, e quando acertava uma boa tacada, aplaudia a si mesmo. Um dia, outra embarcação de turismo passou pela ilha. Kim tirou os óculos e arregalou os olhos, mas instintivamente recuou e se escondeu na floresta. Foi nesse momento que ele percebeu que, em comparação com a agitação e as pressões da cidade, essa era a vida tranquila e simples que ele realmente queria. No entanto, sua paz foi interrompida ao encontrar um pacote vazio de macarrão com molho de feijão preto. A imagem no pacote parecia deliciosa, e dentro ainda havia um sachê de tempero. Ele pensou quem era a pessoa que comia aquilo sem usar o tempero. A partir desse momento, a carne assada ganhou mais sabor. Kim começou a cheirar o pacote, tentando captar o aroma que restava do macarrão. Ele sonhava todas as noites com os fios elásticos e suculentos do prato. Então ele ficou determinado a fazer seu próprio macarrão na ilha. Ele coletou
coletou ingredientes diversos, os esmagou e misturou com água para formar uma massa. No entanto, todas as suas tentativas terminaram em fracasso. Todos os dias ele pensava em macarrão com molho de feijão preto, que estava deixando o homem com água na boca. Ele não queria continuar naquela decadência. Kim tentou comer o sachê de tempero puro, mas não teve coragem. Um dia, enquanto sonhava comendo o macarrão, o som de fezes caindo no teto do barco o despertou. Olhando para o teto coberto de excrementos de pássaros, ele teve uma ideia. Como os pássaros comiam grãos, talvez algum deles com má digestão deixasse sementes em suas fezes. Kim decidiu agir. Com um cartão de crédito, raspou todas as fezes do teto do barco e começou a cultivar uma área da ilha, usando o assento como enxada, determinado a realizar seu sonho. Nem mesmo pedras de meia tonelada o impediam, e ele construiu um espantalho usando seu terno para proteger sua plantação. O que ele não sabia era que suas ações estavam sendo observadas por uma mulher. Jung sofria de agorafobia extrema, vivia em um quarto cheio de lixo e com as cortinas sempre fechadas. Quando sua mãe perguntava o que ela queria comer, a filha não respondia, apenas digitava no celular e a mãe deixava a comida na porta. Só depois que a mãe ia embora, ela abria levemente a porta para pegar a comida. Durante o dia, Jung mantinha um blog onde publicava fotos e histórias, mas nada era realmente dela. As imagens e os relatos pertenciam a outras pessoas. No espaço virtual, ela podia ser quem quisesse, sem que ninguém reparasse na cicatriz em sua cabeça. Sua maior paixão era fotografar a lua, porque nela não havia seres humanos. Depois de fotografar, se escondia em um armário e dormia em segurança. Ela abria as cortinas apenas 2 vezes por ano, durante os exercícios de defesa aérea da cidade, quando todos entravam em seus abrigos e a cidade ficava deserta. Nesses momentos, ela usava sua câmera para admirar a cidade e fingia estar na lua. Dessa vez, ao olhar pela câmera, viu a palavra socorro escrita na areia da praia, e no centro da ilha, um homem tentando deixar esse mundo. Assustada, Jung caiu em sua pilha de lixo e fechou as cortinas rapidamente. Naquela noite não conseguiu dormir. Movida pela curiosidade, ela reabriu as cortinas e pegou a câmera novamente. Jung viu que o homem ainda estava vivo e suspirou aliviada, mas então ele tirou a calça e começou a fazer gestos obscenos. Então a mulher se perguntou se ele tinha problema mental. A partir daí, o mundo virtual perdeu o interesse para ela, que começou a observar cada movimento de Kim e colou suas fotos na parede. Quando o viu arrastando o barco com dificuldade, estendeu o dedo como se quisesse ajudá-lo. A mulher estava fascinada por ele, e pela primeira vez, sentiu vontade de se comunicar com alguém. Naquela noite, finalmente, Jung colocou seu capacete e saiu de casa. Primeiro, soltou um brinquedo para distrair o porteiro idoso e, aproveitando a distração, escapou do condomínio. Ela foi até a ponte e lançou uma garrafa com uma mensagem em direção à ilha, fazendo movimentos graciosos antes de cair na água. Na manhã seguinte, cheia de expectativas, Jung olhou para a praia da ilha, mas não havia resposta. Sua garrafa simplesmente desapareceu nas profundezas do rio. 15 dias depois, o homem já havia assumido plenamente o papel de dono da ilha. Sua rotina diária começava com o café da manhã. Ele pescava pequenos peixes no rio, subia em árvores para pegar ovos de pássaros, fritava os ovos, coletava seu próprio suor para temperar a comida e fazia um chá de ervas desconhecidas. Uma vida simples e despretensiosa. Depois do café, ele trabalhava no campo e finalmente as sementes das fezes dos pássaros germinaram. Animado, Kim intensificou os esforços, buscando materiais úteis na ilha até encontrar uma garrafa em uma árvore. Dentro dela, havia uma folha branca escrito olá. Ele logo pensou que era uma resposta à mensagem escrita na areia. Ele percebeu que alguém o observava. Dessa maneira, ele decidiu colocar a calça de volta. Em seguida, ele respondeu escrevendo outra mensagem de saudação. Ao ver o homem acenando para ela, Jung sentiu um brilho diferente no coração. Naquela noite, lançou outra garrafa. O homem ficou animado com seu novo correspondente e também ficou encantado ao descobrir que as sementes plantadas finalmente produziram vegetais e frutas. Para sua surpresa, encontrou um broto crescendo dentro de seu espantalho, que revelou ser uma espiga de milho. Era como se a esperança estivesse florescendo diante dele. Empolgado, Kim gritou de felicidade. A mulher percebeu o quanto ele desejava comer macarrão e, com um gesto bondoso, pediu uma entrega de comida e pagou ao entregador para que levasse o pedido até a ilha. Embora estivesse preparado para algo incomum, o entregador ficou assustado ao ver o homem. Ainda assim, apresentou várias opções de macarrão e, ao sentir o cheiro, Kim expirou fundo, mas recusou a comida. O entregador voltou com muito esforço. O entregador repassou a mensagem de Kim, dizendo que ele recusou porque a tigela de macarrão com molho de feijão preto representava esperança para ele. A mulher, que há muito tempo não ouvia a palavra esperança, pegou a tigela e deu uma mordida.
mordida. Em seguida, comeu tudo rapidamente. Era de fato o sabor da esperança. Nesse dia, quando sua mãe perguntou do lado de fora do quarto o que ela queria, Jung pegou o celular para responder, mas parou no meio do caminho, como se algo tivesse mudado dentro dela. Como não houve resposta, a mãe estava prestes a sair quando a porta do quarto foi aberta. Sua filha apareceu e disse que queria plantar milho. A mãe ficou profundamente chocada, não porque a filha queria plantar milho, mas porque não havia há 3 anos. Quando a porta foi fechada novamente, a mãe derramou lágrimas de emoção. Mais tarde, o homem encontrou outro bilhete em uma garrafa flutuante. Era Jung se desculpando por sua intromissão. Temendo que ela ficasse triste, Kim desenhou algo divertido na areia para animá-la, se perguntando quanto tempo ele teria que aguentar. Seu plano funcionou, pois a mulher chorou e riu ao mesmo tempo. Nesse momento, um sentimento especial começou a surgir entre eles. Finalmente, o tão esperado dia chegou. O milho havia crescido e os outros ingredientes também estavam prontos. O homem começou a preparar o macarrão. Ele esmagou o milho em uma panela, misturou com água e trabalhou cuidadosamente a massa. Usou uma garrafa como rolo para dar elasticidade à massa, cortou as tiras em tamanhos iguais e cozinhou por 5 minutos. Por fim, adicionou o tempero guardado há muito tempo e arrumou cuidadosamente os ingredientes no prato, seguindo a imagem do pacote. Olhando para o prato tão bonito, ele começou a chorar antes mesmo de dar a primeira mordida. Quando provou o macarrão quente, as lágrimas caíram. Nessas condições, mesmo um prato de macarrão podia preencher completamente o coração de alguém. Ao ver a foto de Kim comendo, Jung chorou por sua luta e se alegrou com sua felicidade. Naquela noite, ela não conseguiu dormir, pegou um cobertor e saiu do armário onde dormia, se deitando ao lado das plantas de milho. Sob o sol, o milho crescia vigorosamente e a mulher sorria com serenidade. No dia seguinte, Kim recebeu um bilhete de parabéns, acompanhado de um emoticon divertido. Ele pegou seu celular quebrado e fingiu que estava falando com ela ao telefone. Sem perceber, ela havia se tornado uma parte importante de sua vida. Então Kim não conseguiu mais segurar a curiosidade e perguntou quem ela era. Jung ficou atormentada pela pergunta e não teve coragem de mostrar sua verdadeira face. Em vez disso, encontrou uma foto de uma mulher bonita em um blog e imprimiu. Ela estava prestes a enviar, mas hesitou percebendo que isso não seria diferente de sua vida falsa na internet. Sem resposta, Kim foi até a praia perguntar por que ela não respondia. Então, Jung fechou as cortinas e tentou voltar à sua antiga vida, mas ao abrir o blog, percebeu que estava sendo exposta. Usuários descobriram que ela usava fotos de outras pessoas e começaram a insultá-la. Ela estava sendo chamada de aberração. Cada comentário cruel trouxe lágrimas de humilhação, deixando-a profundamente ferida. Jung rapidamente desligou a energia e se escondeu novamente no armário. Na praia, Kim refletia sobre por que a mulher não respondia. De repente, começou a chover e a chuva se intensificou, com ventos cada vez mais fortes. A enchente destruiu sua plantação e ele se agarrou desesperadamente ao barco de pato, seu último refúgio. No entanto, sua força era insignificante e, por fim, o barco também foi levado. Tudo o que ele queria era simples, mas até essa vida simples foi destruída pela tempestade. Enquanto isso, a mulher escondida em seu armário deixou que a chuva molhasse as fotos na parede e que suas lágrimas corressem pelo rosto. A crueldade humana era como uma tempestade. Mesmo com o coração fechado, ela ainda a atingia. No dia seguinte, ela procurou sinais do homem e o viu em meio à destruição. Porém, seus olhos estavam sem brilho. De repente, o toque de um celular quebrou o silêncio. Eram 2 policiais patrulhando o rio. Kim tentou fugir, mas não havia para onde ir. Ele lutou, mas foi derrubado no chão com um chute. Toda resistência era inútil. Ele implorou para não ser levado, dizendo que ainda esperava a resposta de alguém, mas suas palavras não foram ouvidas. Desesperada, Jung percebeu que o homem ainda esperava sua resposta. Após uma breve hesitação, ela tomou coragem, abriu a porta e correu sob o sol, sem se esconder. A cicatriz em seu rosto estava visível, mas as de sua alma já começavam a se curar. Kim foi deixado pelos policiais à beira da estrada. Desolado, ele decidiu ir até o prédio de onde pretendia pular. Quando Jung chegou, ele já estava dentro de um ônibus. Ela correu desesperadamente, mas a distância só aumentava. Chorando, ela se virou para ir embora. Nesse momento, o alarme de defesa aérea soou e o ônibus parou sob uma ponte para se abrigar. Jung correu para dentro do ônibus e ficou de frente para o homem. Com suas falas pausadas, ela se apresentou. A partir dali, eles não estariam mais à deriva sozinhos. Eles se tornaram o apoio um do outro e, independentemente de onde fossem levados, nunca mais estariam sozinhos.